Sou perito em PNL e hipnoterapia, dou treinamento em empresas, tem uma empresa chamada Lion Mind Treinamentos, né? Mente de Leão. A ideia é elevar o nível dos colaboradores dentro da empresa e também da liderança, né? Porque a gente sabe o quanto isso é muito delicado hoje nas empresas, pessoas, né? E a gente fala muito sobre pessoas e processos. Se eu não cuido de pessoas, se eu não invisto em pessoas, eu não estou investindo também no meu cliente. Entende? Porque pessoas, no final das contas, são o que traz o faturamento, né? Que vai lá conversar com o cliente. Então, eu preciso investir nelas para que o cliente perceba o valor. E não só veja preço ou veja o produto em si, mas veja o valor que eu entrego, o valor agregado. Né? Então, eu levo esses treinamentos para as empresas justamente para poder elevar esse nível. Né? Sim. Legal, então você começou a aplicar para você, começou a treinar a tua equipe ali interna e depois... Isso, Ele começou a reduzir as horas trabalhadas. Então, exatamente, voltando nesse ponto, há uns 3 anos atrás, quando eu trabalhava lá ainda, eu comecei a ver isso, né? Cara, o que eu estou fazendo aqui? Até quando eu não vou valorizar as minhas filhas, dar tempo de qualidade para elas? Aí eu comecei a buscar autoconhecimento. Esse autoconhecimento, todo o conhecimento que eu fui absorvendo, eu comecei a aplicar no ambiente que eu tinha. Então, a empresa, eu tinha lá em torno de 16 pessoas que respondiam diretamente para mim e mais 60 pessoas que respondiam para mim de forma matricial, não era de forma direta, mas sempre estavam me consultando, sempre estavam reunindo e resolvendo problemas, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a treinar essas pessoas. Tudo que eu aprendia, eu treinava ali, né? E eu comecei a ver que começou a subir o nível. Em 2 anos, a empresa triplicou o faturamento e a gente continuou com a mesma quantidade de pessoas. Isso em margem é estrondoso, porque você mantém o custo fixo da empresa, né? Então a empresa começa a faturar mais, você mantém o custo fixo e começa a poder investir mais em tecnologia, em outras coisas. Então a gente começou a fazer dessa forma. Eu comecei a aplicar muito disso. Né? Quando antes a empresa investia, por exemplo, em consultoria, pagava 70 mil reais de uma consultoria, agora a gente fazia dentro de casa, porque eu buscava o conhecimento para mim. E eu nunca peguei para a empresa e falei, olha, você paga isso para mim? Nunca fiz. Legal. Eu ia lá e investia, porque eu entendia que era o meu conhecimento que eu precisava colocar. E eu vejo muito, às vezes, os colaboradores, pessoas que estão hoje como CLT, elas olham assim, a empresa que tem que investir em mim. Cara, não, a empresa tem que... eu acho que ela tem que investir, mas primeiro, você tem que investir em você. Para a empresa ver, pô, vale a pena investir nessa pessoa? Porque não é assim o contrário, a empresa tem que motivar. Né? E foi isso que eu comecei a aplicar. E foi incrível, assim, porque em 2 anos, 7 pessoas da minha área começaram a ser promovidas. Não só dentro da minha área, mas outras áreas. O pessoal chegava, os outros líderes chegavam assim, Rudney, eu quero tal fulano, eu quero tal, eu quero... Falei, caraca, agora eu tô perdendo todo mundo. Mas aí você começa, porra, meu propósito está sendo cumprido. Não tô perdendo. Na verdade, tô ganhando. Porque vai vir outras pessoas. E o que acontece? Quando eu sair daqui, eu sei que vai ter outras pessoas que podem assumir o meu lugar. E foi isso que aconteceu. Quando eu tomei a decisão de sair, eu saí de 19 horas, em 2 anos eu já estava trabalhando 5 horas por dia, mais ou menos. E foi assim, ó, em 6 meses eu comecei a sair de 18, 16, 18, 19 horas para 10 horas, em 3 meses, quando eu comecei a aplicar. Porque as pessoas começam a se sentir mais, opa, peraí, eu sou pertencente, logo eu posso fazer mais. Então, por exemplo, quem ficava ali procrastinando a atividade e poderia ser mais produtivo e ganhar 1 hora no dia dela, ela começou a pensar, pô, peraí, eu posso fazer. O cara tá me dando mais autonomia, mais autoridade. Eu vou lá e vou fazer. E começou a ser mais produtivo. Eu comecei a delegar mais. É isso que eu ia falar. Então aí... tem um processo de você conseguir delegar. Exatamente. Porque as pessoas somatizam tudo para si. Quer ter controle de tudo e acaba não delegando. Eu faço melhor que o outro. É sempre assim. Eu faço melhor que o outro. E às vezes, você treinar alguém e dar oportunidade para ele, você cria um exterminador. Ele vai dar o sangue por você. E era isso que acontecia. Quem, por exemplo, assim, falasse mal de mim por algum motivo, a minha equipe... como assim? Você está louco? Virava um leão. Virava um leão, exatamente. Por quê? Porque eu colocava eles em outro patamar, em outro andar. Né? No próximo andar. Entende? Não deixava eles ali... vocês são isso aqui e pronto, acabou. Entende? Você quer mais que isso? Vai fazer uma faculdade, vai fazer isso. Eu não olhava isso. Antes de olhar currículo, eu olhava competência. Você tem competência e comprometimento para estar onde você está, para ir para o próximo nível?
Tem. Então tá aqui, ó. Eu vou te dar esse voto de confiança. É claro que eu considero 3 etapas, e aí que eu vou falar um pouquinho de gestão de tempo, né? Eu chamo até de tríade do não importante. Por exemplo, eu preciso eliminar algumas coisas que não fazem sentido. Então, por exemplo, não me dá resultado. Se essa atividade não me dá resultado e não vai me levar onde eu quero ir, então eu elimino da minha vida. Não preciso disso. Eu dou sempre o exemplo, BBB. O que BBB vai agregar na minha vida? Ah, eu já ouvi isso. É análise de pessoas. Análise de pessoas é uma pinóia. Então, eu preciso eliminar coisas que não traz sabedoria para mim, né? Ah, mas eu gosto de entretenimento. Beleza, então cria um limite, 30 minutos, 1 hora no máximo, e é aquilo de entretenimento. Daí você escolhe o que entretenimento você quer. Segundo ponto é delegar. Então, as atividades que tem ali, o que eu posso delegar para alguém, sabe? Que a responsabilidade ainda é minha, mas a pessoa que vai executar aquela atividade. Então, quando eu delego isso, eu ganho tempo. Porque é uma atividade que vai levar 1 hora. Além de eu passar essa atividade para outra pessoa fazer, eu não precisar fazer isso, eu consigo focar em outras coisas. Aí eu consigo focar em gestão, consigo focar em estratégia, o que eu faço do mercado, network, né? Que muitos líderes não olham para isso. Né? Network é uma das coisas mais importantes que tem. E não olha. E o terceiro nível é o quê? Ah, essa pessoa que eu deleguei, ela está fazendo com maestria, está fazendo legal. Então, poxa, peraí. Então, a partir de agora, eu terceirizo a responsabilidade. A partir de agora, é você que faz. Mas tem uma fase de monitoramento, né? Você tem que acompanhar essa pessoa até ela fazer... Evoluir. O começo nunca vai ser assim. A pessoa vai passar para a pessoa já vai sair voando. Exato. Não, Quanto melhor vai sendo o seu processo, né, para ensinar e tudo mais, vai sendo mais rápido esse processo. Mas nunca vai ser, tipo, o que você espera, a pessoa já vai fazer e vai estar pronta. Exato. É um processo mesmo, mas depois vale muito a pena, né?